Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai aprender como montar uma carteira de investimentos do zero, tanto para iniciante como para quem já entende um pouco do assunto. A gente vai aprender todos os conceitos básicos e como distribuir percentualmente essa carteira. Esse é um plano que, se eu tivesse começado hoje, eu seguiria por esse caminho, mas assim, não é uma recomendação de investimento, é apenas a minha visão pessoal em relação ao mercado de ações e enfim, fundos imobiliários no geral, e vocês podem tomar como base. E antes de começar o vídeo, a gente vai entender um pouquinho sobre alguns conceitos, e o primeiro deles é sobre diversificação. E diversificação não significa necessariamente você ter um monte de ativos na carteira, e sim diferentes setores. Então, eu tenho ativos do setor bancário, do setor de saneamento, do setor energético, industrial e por aí vai. E isso também vale para os fundos imobiliários. Então, no caso dos fundos imobiliários, a gente tem setores que são de logística, eu tenho fundos de papel, fundo de tijolo, lajes corporativas, shoppings. E eu também tenho um setor que se chama fundo de fundo, que eles são fundos imobiliários que gerem outros fundos na carteira. E utilizando essa estratégia, mesmo que um fundo imobiliário ou uma ação ela venha a cair, a sua carteira ela não vai sofrer tanto, porque você vai estar diversificando ela. Então, apenas uma parcela dessa carteira ela vai sofrer com a desvalorização ou a valorização de um determinado ativo. E a gente pode tomar como base, o caso das Americanas, que aconteceu nesse ano, 2023. O fundo imobiliário LVBI11, por exemplo, ele sofreu bastante porque, enfim, a Americanas está no processo de recuperação judicial e não vai pagar os aluguéis atrasados, então ele não vai receber esses pagamentos. E se você tiver todo o seu dinheiro investido em apenas um fundo imobiliário, você corre esse risco. Por isso que a gente sempre fala, a diversificação ela parte por setores. Então eu tenho que ter uma parte em shoppings, eu tenho que ter uma parte ali em logística, tenho que ter uma parte em papel, enfim. E fundos de fundos também é uma ótima alternativa para quem está começando. E outro conceito que também a gente tem que ter em mente é, sempre que for fazer investimento em um fundo imobiliário ou em ação, sempre utilizar as estratégias de análise fundamentalista. Então eu já gravei 2 vídeos aqui no canal sobre isso, tanto de fundo imobiliário como de ação, de como a gente analisar e escolher um ativo que seja bom para a nossa carteira, que vai trazer resultados, que, enfim, tem uma performance boa. E essas estratégias de análise de ação, elas servem justamente para a gente conseguir escolher bons ativos, evitar aqueles que só tem, por exemplo, um ativo no portfólio, causando ainda mais risco para quem está começando. Então vamos para a apresentação, que eu vou mostrar para vocês como eu montaria minha carteira de investimentos do zero, começando hoje, com o conhecimento que eu já tenho. Bom pessoal, eu separei aqui na apresentação 4 conceitos que a gente vai aprender e recapitular sobre como montar uma carteira de investimentos do zero. O primeiro deles é sobre a reserva de emergência, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a renda fixa, como funcionam também fundos imobiliários e, por último, como funcionam os investimentos em ações. Primeira parte, a gente vai comentar um pouquinho sobre a reserva de emergência e por que ter uma reserva de emergência. A gente sabe que imprevistos eles sempre acontecem e a gente precisa estar preparado financeiramente para isso. Então, todo mundo indica a mesma coisa. Sempre que for começar a investir, investir sempre na reserva de emergência, porque ele é um dinheiro que você precisa ter para poder ficar protegido de eventuais problemas e não acabar não mexendo nos seus ativos financeiros, enfim, e acabar desequilibrando o seu patrimônio. O primeiro ponto que a gente precisa começar a entender é saber, primeiro, o orçamento pessoal, quanto a gente gasta, gastos fixos no geral, como aluguel, energia, e também os gastos variáveis, como o cartão de crédito. E depois de fazer toda essa análise, a gente vai entrar para o segundo ponto. O segundo ponto é o controle financeiro. Depois que a gente souber exatamente quanto a gente gasta, a gente vai começar a planejar. Então, no final desse mês, eu vou ter tantos reais destinados à alimentação, eu vou ter tantos reais destinados à moradia, enfim. E por que a gente faz isso? Para a gente chegar no terceiro ponto, que é investir. A gente também precisa se pagar. Então, todo final do mês, a gente precisa separar um valor
que a gente vai, de acordo com a realidade de cada um, a gente vai poder investir. E isso aí varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que só sobra R$ 50, tem gente que sobra 200, enfim, 1.000. Varia de acordo com a realidade de cada um. E o investimento que eu faria inicialmente para guardar essa reserva de emergência, eu faria no CDB. O CDB, ele é um certificado de depósito bancário. E como é que ele funciona? Primeiro, você tem os certificados que os bancos eles emitem e você pode investir neles. E eu listei aqui algumas observações sobre os certificados, né? No caso, ele serve para captar o dinheiro para o banco. Então, qualquer pessoa que queira investir vai colocar dinheiro lá dentro. Isso é muito bom para o banco, porque ele precisa ter dinheiro circulando dentro dele. A garantia dele é de acordo com a solidez do banco, né? No caso, o fundo garantidor de crédito. Ele varia de acordo com o peso que aquele banco tem. Então, eu sempre colocaria em bancos sólidos, né? A sua rentabilidade, ela é de acordo com a Selic, né? Que é a taxa de inflação do país. Algumas vantagens que eu listei, né? Está entre ele ser um dos títulos mais famosos de investimentos. Ele tem alta liquidez, então você pode sacar ali a qualquer momento. Ele tem a rentabilidade dele atrelada à inflação. E a aplicação mínima é muito baixa, né? A partir de R$ 1 você já consegue investir no CDB. E os impostos, como é que eles funcionam? Se você for sacar esse dinheiro, você em até 180 dias, né? Você vai pagar 22,5% de imposto em cima do que você receber. Então, se você receber R$ 100, você vai pagar 22,5% de imposto de R$ 100. Entre 181 e 360, você vai pagar 20%. Entre 361 e 720, você vai pagar 17,5%. E acima de 720 dias, você vai pagar 15% de imposto. O outro ponto que a gente vai entrar agora é a renda fixa. Na renda fixa, a gente tem o investimento mais famoso do país, que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, basicamente, a gente investe nosso dinheiro na dívida pública do país. Então, a gente empresta dinheiro para o governo e o dinheiro o governo ele vai pagar de volta para a gente com juros. A gente tem duas opções no mercado, né, que são os pré-fixados e os pós-fixados. E a diferença entre eles é basicamente o seguinte: o pré-fixado ele já vai ter um juros fixo, no ano, enquanto o pós-fixado ele vai ter os juros de acordo com a taxa Selic daquele ano. E a gente também tem uma terceira opção. Nessa terceira opção, ele é como se fosse uma parte pré-fixada e a outra pós-fixada, que é o Tesouro IPCA. E dentro do Tesouro IPCA, a gente também tem mais duas opções, que é aquele que vai lhe pagar todo o valor no final do vencimento e aquele que vai pagar o valor semestralmente. Então, a cada 6 meses, ele vai lhe pagando os juros que foi acumulado, que é o IPCA com os juros semestrais. A gente também peguei como exemplo 3 opções aqui: Tesouro Direto, tá? Tesouro Pré-fixado 2026, tem o Tesouro IPCA 2029 e tem o Tesouro Selic 2026. Outro ponto que a gente vai entrar são os fundos imobiliários. E só recapitulando como é que funciona o investimento em fundo imobiliário, você basicamente compra um ativo. Nesse ativo, o seu dinheiro ele vai para um gestor e esse gestor ele vai aplicar o seu dinheiro no portfólio do fundo. E aí, no portfólio do fundo, a gente vai ter aí shoppings, escritórios, enfim, varia muito de acordo com o fundo. E ao final de 30 dias, você vai receber aluguéis em referência à sua participação naquela cota. Então, como exemplo, eu tenho o KISO 11, que é um fundo de fundo. Ele custa R$ 7,80. Você investe no portfólio aqui de shoppings, imóveis industriais, papéis, lajes corporativas, enfim, é um fundo bem completo. E no final de 30 dias ele vai lhe pagar ali, no caso no último rendimento, 0,07 centavos, que corresponde a 0,94 do dividend yield. Então, é uma rentabilidade boa. Esse fundo ele já é diversificado para você. E é um fundo muito barato, custa apenas R$ 7,80. E por último, mas não menos importante, são as ações.
Os conceitos de ações é muito parecido, né, com os fundos imobiliários. Você tem uma cota que você compra, essa cota você investe em uma empresa e essa empresa ela vai gerar resultados no decorrer do período, pode ser em 1 mês, 3 meses, 6 meses ou até 1 ano. E no final desse período ela vai lhe pagar os dividendos, que são um percentual do lucro que é distribuído para os acionistas. A gente tem algumas empresas que são muito famosas por pagar dividendos, e que eu vou citar aqui, que é o Banco do Brasil, né, que é o setor bancário, tem a Taesa, que é o setor de energia, a gente tem a Sanepar, que é uma empresa de saneamento, e por último eu trouxe aqui a Leve 3, que é uma empresa do ramo industrial. E como separaria percentualmente o dinheiro de acordo com essa carteira? Eu colocaria 30% em renda fixa, sendo que desses 30% eu separaria 20% em Tesouro Selic, né? O Tesouro Selic 2026 está com uma rentabilidade muito boa, e 10% eu começaria a construir minha reserva de emergência, com um CDB de algum banco que renda ali pelo menos, no mínimo, 100% CDI. Eu também separaria 30% em ações, e dessas ações eu diversificaria dessa forma. Eu colocaria Banco do Brasil, que é um setor bancário, colocaria um setor de energia, de saneamento e o setor industrial. Todos eles com 7,5% para ficar distribuído de forma igual. E por último, eu separaria 40% dos fundos imobiliários. E por que um percentual maior em fundo imobiliário do que em ações? Eu colocaria 40% em fundos imobiliários porque os fundos eles pagam todos os meses. Então, todos os meses a gente vai ver um resultado ali da nossa carteira. Então, eu separaria também 4 pontos. Eu colocaria 10% no BCFF11, que é um fundo de fundo que também tem um portfólio muito completo. Eu colocaria 10% no VGHF11, que ele está tendo um resultado também muito bom. Colocaria 10% no KISO11 e 10% no MXRF11. Ficaria uma carteira bem conservadora, mas bem sólida. E é dessa forma que eu separaria, né, diversificaria minha carteira, começando do zero. E vocês podem observar que eu não coloquei valores assim específicos, porque assim, você pode colocar R$1.000, você pode colocar R$2.000, 5.000, fica a critério de vocês. Então, mas sempre buscando um equilíbrio entre os ativos. Nunca deixar todo o seu dinheiro em um único fundo imobiliário ou em uma única ação, porque pode acontecer eventuais situações no curto prazo que aquele ativo ele pode desvalorizar consequentemente. E é isso, pessoal, a gente chegou ao fim de mais um vídeo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like para ajudar no crescimento do canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo.